alguns destaques, continuando ainda sobre o conteúdo da aula 4. Algumas diferenças aqui. Menos raiz de 2 é diferente de uma raiz quadrada de menos 2. Aqui eu tenho um número complexo, aqui não. Por exemplo, menos 8 elevado a uma fração de 1/2. Isso aqui não é uma raiz negativa. Eu tenho um menos aqui e um 8 elevado a uma potência. Como a potência é fracionada, eu vou ter uma raiz. Então eu fico aqui com um sinal fora, menos raiz de 8. Eu vou colocar um exemplo aqui de menos 16 dentro de um parênteses elevado a 1/2. Esse sinal agora aqui, ele está sendo incluído dentro dessa potência. Nesse caso aqui do 8, ele estava fora. Essa potência aqui, mesmo em forma de fração, ela estava sobre esse 8 e não sobre o sinal. Nesse caso aqui, nós temos o sinal sendo incluído em função do parêntese. Nesse caso aqui, então, essa potência fracionada, eu tenho a parte de cima que fica dentro da minha raiz e a parte de baixo que se torna o meu índice. Então, uma raiz quadrada de menos 16, eu tenho 4i, porque é uma raiz negativa. Esses números complexos aqui, a gente não estuda no ensino fundamental, só no ensino médio. Então, aqui é só importante dizer que existe uma raiz quadrada de número negativo. Tem muitos professores que dizem que não existe, mas na verdade não querem abordar ou explicar essa parte do conteúdo. A raiz quadrada de um número negativo, ela existe e ela fica dentro dos números imaginários. Já uma raiz cúbica não tem segredo. Por exemplo, aqui uma raiz cúbica de menos 8, ela não vai ser um número complexo, ela tem uma solução real e a resposta dela é menos 2. Por quê? Porque uma raiz cúbica eu preciso de 3 valores sendo multiplicados. Então, se eu tiver o menos 2 vezes o menos 2, vai ficar mais 4 vezes menos 2, vai ficar menos 8. Então, uma raiz cúbica de menos 8, eu não vou ter um número complexo, eu vou ter uma solução dentro dos números reais. Bom, se eu pegar uma raiz quadrada de um número qualquer, por exemplo aqui, raiz quadrada de 81, eu posso ter uma resposta de mais ou menos 9. Por que mais ou menos? Porque tanto menos 9 vezes menos 9 vai dar 81, quanto 9 vezes 9 positivos também vai dar 81. E eu preciso considerar que esse resultado aqui de 81 dentro de uma raiz quadrada, ele pode ter originado tanto de uma multiplicação envolvendo números negativos quanto positivos. E isso a gente tem que considerar, é importante, porque no conteúdo de equações de segundo grau, eu posso ter duas respostas para o valor que eu tenho dentro de uma raiz. De forma geral, se eu tiver uma raiz dentro de uma equação qualquer, eu posso considerar que a resposta de um valor de x, nesse caso aqui como exemplo eu estou dando 81, ele pode ser o módulo de 9. O que seria um módulo? O módulo é o valor absoluto. Assim, eu tenho um módulo de x, que ele pode ser igual a x se esse meu x for maior ou igual a zero. E o meu módulo de x, ele também pode ser menos x, se esse meu x for menor que zero. Esse tipo de situação a gente geralmente consegue entender melhor fazendo os exercícios. Na próxima aula a gente vê mais algumas propriedades dos radicais.